Fala, galera do Direito Civil! Hoje a gente está aqui mais uma vez para falar para vocês sobre o direito obrigacional, teoria do pagamento. Lembrando sempre, meu nome é Ana Silvia, a gente vem aqui sempre nos nossos encontros discutir um pouquinho sobre o direito civil. Hoje a gente preparou uma aula para vocês que a gente vai falar sobre a teoria do pagamento. Veja, a gente está falando de um conteúdo de dentro daquele grande rol de conteúdos que tem dentro do direito obrigacional. Sempre lembrando que toda a parte de classificação, etc., já foram vistas em outras aulas e que agora a gente segue para o final da matéria de obrigações, falando sobre o pagamento. O pagamento, a teoria do pagamento, explica para a gente como que existe, como que é possível uma obrigação feita entre duas pessoas, pelo menos, ser extinta. Como que se extingue essa obrigação? Quando a gente começa a estudar direito civil, a gente abre o Código Civil, a gente vê aquela sincronia no Código Civil, onde a gente estuda primeiramente as pessoas, depois nós estudamos os bens e estudamos a parte de obrigações, como que as obrigações são formadas, quem é credor, quem é devedor e assim por diante. Todo esse estudo desse conteúdo extremamente importante leva a gente à consequência. A gente cria uma obrigação, a gente cumpre a obrigação e agora a gente vai saber como que essa obrigação vai ser extinta, a extinção da obrigação. Vejam, a extinção normal da obrigação, ela se dá com o pagamento. Toda vez que a gente pensa em obrigação, normalmente os alunos, até mais fácil para a gente, os professores aqui, a gente explicar para vocês, a gente sempre fala em pagamento em relação a dinheiro, né? Recebe uma coisa e a pessoa paga o preço. Mas vejam, pagamento dentro das nossas aulas aqui de obrigação, ela tem um sentido muito mais amplo. O pagamento é o cumprimento total da obrigação. Nem sempre a obrigação se cumpre, se paga, se quita, se adimple com dando dinheiro, o devedor entregando dinheiro para o credor. Outras formas de obrigação já foram vistas e vocês sabem que existe. Obrigação de dar coisa certa, o devedor tem que entregar uma coisa certa para o credor, obrigação de dar coisa incerta, obrigação de não fazer e assim por diante. Então vejam, quando a gente usar a palavra pagamento aqui, a gente não está falando simplesmente de tirar o dinheiro do bolso e entregar para o credor. Pode ser o pagamento cumprido de outras formas, dependendo do que foi estipulado quando da realização daquela obrigação, daquele contrato, pode ser verbal, né? Tudo que é essa parte que a gente já discutiu. Entrando então na teoria do pagamento. Importante a gente saber que quando falamos em pagamento, temos aqui os elementos subjetivos. Elementos subjetivos são as pessoas que integram aquela obrigação. Até agora, usamos credor e devedor, que uma palavra mais fácil de utilização, mais corriqueira no nosso cotidiano, então ela é mais fácil de entendimento. Porém, o juridiquês correto, digamos assim, para falarmos de teoria do pagamento, a gente tem aqui como os nossos protagonistas na teoria do pagamento, ao invés de credor e devedor, nós temos solvens e acipens. O solvens é aquele que solve, é aquele que paga a obrigação, chamado anteriormente nas nossas aulas de devedor. Por sua vez, o acipens, aquele que recebe o cumprimento da obrigação, é o famoso credor que tanto estamos acostumados a ouvir. Tá errado falar credor e devedor? Na verdade não, mas é uma nomenclatura criada com a finalidade da gente saber que aquela obrigação já está na fase de pagamento, já está na fase de cumprimento. Então, quando ouvirem solvens e sapiens, a gente já sabe de quem que a gente está falando. Falando ainda sobre os nossos figurantes aqui da extinção da obrigação na teoria do pagamento, vamos começar falando sobre os solvens. Solvens, lembrando a vocês, que está escrito aqui também, mas para vocês não esquecerem, solvens é o famoso devedor, aquele que tem que fazer o cumprimento, tem que cumprir uma obrigação para o acipens, que é o nosso credor. Por que a gente vai estudar o devedor? A gente tem que saber
Quem é o devedor? Quem é aquela pessoa destinada a efetuar o pagamento, a efetuar o cumprimento daquela obrigação? Ora, prof, quem que é o devedor? Quem tem que cumprir a obrigação. Normalmente, a pessoa que tem que pagar a obrigação realmente é o solvens, é o devedor. Porém, existem certas ocasiões que não é o próprio devedor que vai fazer o cumprimento da obrigação. Ele vai ser substituído de alguma forma e outra pessoa vai cumprir aquela obrigação por ele. E é por isso que é importante a gente saber quem é o nosso devedor. Normalmente, então, regra geral, nós temos como solvens o devedor, aquele que firmou um compromisso, aquele que firmou uma obrigação com o credor. Porém, outra pessoa pode vir e cumprir a obrigação por ele. Aqui a gente vai chamar de terceiro interessado. O terceiro interessado é aquela pessoa que possui algum interesse na resolução daquela obrigação, que possui interesse em extinguir aquela obrigação. Essa questão do terceiro interessado pagando a dívida de outro, é muito importante a gente saber quem é esse terceiro interessado. Vou colocar 2 exemplos para vocês para a gente ver qual é a diferença entre um terceiro interessado e um terceiro desinteressado. O terceiro interessado é aquele que tem uma participação, que tem um interesse direto naquela dívida. Bom, vamos dar aqui um exemplo simples. Eu tenho uma dívida, eu sou devedora, solvens agora no nosso caso, e eu tenho um fiador. Meu fiador é meu vizinho, João, querido, amado. João, meu fiador, ele vê que eu tô com dificuldades financeiras e ele lembra, meu Deus, eu fui fiador dessa quebrada, dessa falida. Então, ele, para não ter que passar por uma ação de execução, para não ter os seus bens penhorados ou ter uma constrição em relação aos seus bens, ele se adianta e paga a minha dívida. Ele, o João, meu vizinho querido, é sim um terceiro interessado, está diretamente relacionado a essa obrigação. Quando nós temos o pagamento da obrigação, ao cumprimento total da obrigação por um terceiro interessado, existe uma consequência jurídica muito lógica. Esse terceiro interessado que efetuou o pagamento no meu lugar, no nosso caso hipotético aqui de hoje, ele subroga-se no direito do credor. O que significa subrogação? Subrogação é quando, no nosso caso concreto, João vai adquirir do credor todos os seus direitos. Ele agora vai ser o meu credor. É como se ele fosse desde sempre o meu credor, porque ele vai substituir o credor naquela relação jurídica inicial e agora, ao invés de eu dever ao meu acipiens originário, ele, o João, nosso vizinho querido, por subrogação, teve os direitos transferidos a ele, para que ele que vai poder cobrar a minha dívida. A subrogação é um instituto do direito que também é estudada dentro das formas de pagamento, das obrigações, só que a subrogação é uma forma de pagamento indireto. Hoje, estudando a teoria do pagamento, a gente está falando ainda sobre o pagamento direto, quando o devedor paga diretamente ao acipiens, ao nosso credor, sem ter outras pessoas figurando nessa relação jurídica. A subrogação vai ser matéria das nossas aulas um pouquinho mais para frente. Mas é importante que vocês não esqueçam que, quando um terceiro interessado assume o pagamento da dívida e cumpre a obrigação de um devedor, ele subroga-se nos direitos do acipiens. Segura essa informação e depois dá uma olhadinha na aula sobre pagamento indireto. Por que é tão importante a gente saber quem é um terceiro interessado? Falei para vocês agora há pouco que também existem os terceiros desinteressados. Imagine o seguinte, o terceiro interessado, como eu disse para vocês, o terceiro interessado sempre tem alguma relação com a dívida. O terceiro desinteressado, ele pode fazer o pagamento,
mas ele não tem interesse nenhum na extinção, patrimonialmente falando. Ele não é um fiador, ele é uma pessoa, um terceiro, um figurante que está atrás ali do devedor, que está figurando nos planos de fundo dessa obrigação e tem normalmente até um interesse afetivo em relação ao cumprimento dessa obrigação. Exemplo muito simples, me parece, é quando o pai acaba por pagar uma dívida de um filho. O pai não é fiador, o pai não tem uma relação direta com a obrigação que ele está pagando. Ele simplesmente está ajudando o filho no momento de dificuldade. Quando isso acontece, não podemos chamar o pai de terceiro interessado. Aqui, quando tem essa relação de afetividade, chamamos esse terceiro pagador do cumprimento da obrigação no lugar do devedor de terceiro desinteressado. Por que é importante a gente saber quem é terceiro interessado e quem que é o tal do terceiro desinteressado? Simplesmente porque as consequências jurídicas são diferentes. Acabamos de abordar a consequência jurídica do pagamento de um terceiro interessado na dívida de um devedor. Usamos o exemplo do fiador. Esse fiador tem como consequência jurídica, com o pagamento, o cumprimento da obrigação no lugar do devedor, a subrogação. Ou seja, ele se coloca nos direitos, é transferido a ele todos os direitos que o credor primitivo tinha. Por outro lado, se estivermos frente a um pagamento efetuado por um terceiro desinteressado, nós temos consequências distintas. Não vai haver diretamente a subrogação. O Código Civil traz pra gente, no artigo 305 do Código Civil. Olha só, já tinha esquecido de falar para vocês. Todo mundo com o Código Civil aberto. Hoje eu esqueci meu vademécum, estamos aqui com o Código Civil na internet. Então, se eu não conseguir ler direito, porque eu sou meio cega, vocês não riam de mim. Dá uma olhada aí comigo, me ajuda aí, no artigo 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Quando a gente fala de subrogação, eu falei para vocês que todos os direitos do credor são transferidos ao terceiro interessado. Todos os direitos mesmo. O direito que ele... a obrigação que ele cumpriu, por exemplo, se for em valor, aquele valor que ele pagou ao credor primitivo. Se tiver juros, cláusula penal, correção monetária, as obrigações principais e as obrigações acessórias são transmitidas àquele terceiro interessado. Por outro lado, o 305 fala pra gente que se o pagamento for efetivado por um terceiro não interessado, que paga em seu próprio nome, não em nome do devedor, ele paga em seu nome, ele tem direito ao reembolso, mas não o direito à subrogação. Ele não tem direito às obrigações acessórias que estavam orbitando em volta daquela obrigação principal. Ele simplesmente vai ter o direito de cobrar aquilo que foi pago ao accipiens, ao credor originário. Porém, se o pagamento foi feito por terceiro em nome do devedor, o pai que chega lá e paga a dívida do devedor, eu tô pagando em nome do meu filho. Esse nada tem direito. A consequência jurídica é como se fosse uma doação. Essa ajuda é como se fosse uma doação. O pagamento da dívida efetuado por terceiro desinteressado em nome do devedor original tem como consequência jurídica ser visto como uma doação. O pagamento efetuado é visto como uma doação do terceiro desinteressado ao devedor, que vai fazer esse pagamento, então nada ele tem a reclamar em relação ao devedor. Todas essas regras em relação aos solvens, ao devedor, quem é o devedor, quem pode pagar por ele, deem uma olhadinha no artigo 304 até o 307. Basicamente tudo isso que eu estou tentando aqui passar para vocês é em relação a essas informações. Tá bom? Não vou ler todos os artigos, que eu sei que fica maçante, mas é obrigatório para vocês, como dever de casa de hoje, ler todos os artigos em relação a esse tema, artigo 304 ao 307.
Muito bem. Passamos a primeira etapa, sabemos quem é o nosso devedor, quem é o nosso solvens, quem por ele pode pagar e suas consequências jurídicas do pagamento do terceiro interessado e do terceiro desinteressado. Vamos agora falar sobre o accipiens. Quem é mesmo accipiens? Lembrem comigo, falem bem alto e em bom tom aí na casa de vocês. Accipiens é o credor. O nosso Código Civil também trouxe pra gente uma legislação pertinente, artigo 308 a 312, tá ok? Como a gente está conversando desde o comecinho da nossa aula, normalmente a extinção da obrigação se dá pelo pagamento direto. O devedor, o solvens, cumpre a obrigação previamente combinada entre solvens e accipiens, entre devedor e credor, faz o pagamento, cumpre a obrigação, extingue-se essa relação jurídica, extingue a obrigação, ok? Agora a gente viu quem são os devedores, né? Quem que pode pagar, então agora a gente vai ver para quem que eu pago. Sempre o devedor sabe para quem paga? Muitas vezes não. Às vezes o credor pode mudar. Vamos ver essas regrinhas que traz o Código Civil pra gente? Regra geral, o credor é aquele que assinou um contrato, que fechou aquela obrigação, que tem um acordo com o devedor. Normalmente é o credor ou o seu representante legal. Posso pagar para o advogado do credor? Pode. Teoricamente pode, né? Se ele tiver poderes para tanto para esse tipo de recebimento. Normalmente, então, o credor ou o representante vão ser os figurantes da nossa extinção da obrigação. A figura muito interessante traz o Código Civil para a gente no artigo 309. O artigo 309 traz uma figura que se chama credor putativo. Credor putativo. O credor putativo nada mais é do que o famoso parece, mas não é. Parece credor, tem pinta de credor, mas na verdade ele não era o credor. Só que o devedor, o solvens, acaba por pagar por adimplir a dívida, cumprir aquela obrigação previamente estipulada com o credor, a esse tal de credor putativo. Vamos dar um exemplo? Olha só. Imagine que eu tenho uma dívida com o João, né? Hoje o negócio aqui tá em volta do João. João falece antes de eu ter que cumprir minha obrigação. Eu sei que João tem 2 filhos, Carlos e Ricardo, nosso amigo aqui do estúdio. Carlos e Ricardo. O Carlos e o Ricardo são herdeiros, eu sei, porque são filhos do meu credor João falecido. Só que o que eu não sei é que Carlos foi deserdado por João por tentar matá-lo há muitos anos atrás. Ele não tem direito a recebimento nenhum da herança. Eu não sabia disso. Um dia Carlos bate à minha porta no dia do vencimento da obrigação que eu previamente tinha contraído com João falecido. Carlos bate à minha porta e diz: Ana, pague a obrigação. Eu falo, bom, João morreu, eu sei que os herdeiros têm direito ao recebimento. Pego e cumpro a obrigação, faço o pagamento e adimplo essa obrigação, tem a quitação dela. Mas eu faço essa quitação perante Carlos. Pensa comigo, se Carlos foi deserdado, ele é herdeiro legítimo? Não. Esse é o famoso credor putativo. Ele tem cara de herdeiro, tem cheiro de herdeiro, parece herdeiro, eu juro que é herdeiro e juro que é meu credor, mas ele não é. Ele não é o meu credor. Esse é o chamado credor putativo. O que o Código Civil diz de uma obrigação paga pelo solvens, pelo devedor, ao tal do credor putativo? Artigo 309 do Código Civil. Ele fala que esse pagamento é válido. Sabe por que o pagamento ao credor putativo feito pelo devedor é válido? Porque o nosso Código Civil ele é fundado, ele tem como um dos pilares de toda a sua fundamentação o princípio da boa-fé. Aquele que, dentro do direito civil, dentro dos negócios jurídicos, das relações obrigacionais, age com boa-fé, é extremamente protegido pelo Código Civil. Por outro lado, aquele que se aproveita, aquele que age com má fé, quer enganar o outro, vem cheio de treta, tal, esse não vai ser protegido pelo Código Civil, muito pelo contrário, vai ser até mesmo sancionado. Então veja, o devedor de boa-fé que paga ao credor putativo, o seu pagamento é considerado válido, ok? Por outro lado,
a gente tem logo abaixo do 309, que protege o devedor de boa-fé, a gente tem o artigo 310, que, para resumir ele, antes da gente ler, antes da gente ver bem a letra que está na lei, é aquele jargão: quem paga mal, paga 2 vezes. Pagou mal, vai pagar 2 vezes. Olha a letra do 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. O credor incapaz de quitar não é somente uma questão de incapacidade. Incapacidade, como a gente está acostumado a ver dentro do Código Civil, de incapacidade relativa ou incapacidade absoluta. Aqui a incapacidade que está falando a letra da lei do 310 é a incapacidade de quitação. Qualquer pessoa que não tenha capacidade para quitar aquela dívida, não é essa que o Código Civil está falando para a gente. E ele fala que esse pagamento não vale, certo? Esse pagamento não possui validade. Se não possui validade, o devedor vai ter que novamente pagar para o nosso acipiens, para o nosso credor. Mais uma vez coloco para vocês, não esqueçam de ler os artigos referente também ao nosso acipiens 308 a 312. Correto? Tudo bem aí? Tranquilo, né? Essa matéria é tranquila, aulinha gostosa. Segunda coisa que eu quero falar hoje para vocês é em relação ao objeto e a prova de pagamento. A gente sabe quem tem que pagar, quem tem que receber. Agora a gente vai falar qual é o objeto deste pagamento. Começando pelo objeto, traz o nosso Código Civil no artigo 313 que o objeto da obrigação, que o objeto do pagamento é o cumprimento da obrigação. O devedor não pode, a não ser com a anuência do credor, fazer pagamento diverso do que aquilo previamente estipulado entre eles. O 313 chega a dizer que o credor não é obrigado a aceitar a obrigação, mesmo que mais valiosa do que aquela já combinada entre as partes, para dar como quitada a sua obrigação. Ele não é obrigado a receber uma coisa mais valiosa se ele quer realmente receber aquilo que foi previamente combinado, aquilo que foi previamente estipulado entre as partes. É isso que traz o 313. Então veja, o objeto do cumprimento, da extinção da obrigação tem que ser a prestação daquilo que foi combinado. Ah, prof, mas eu sei de um caso que o nosso credor, ele ia receber um carro e recebeu 2 motos. Existe, claro, veja, tem que ter a anuência do credor. Se o credor se dá por satisfeito, se tem por satisfeito, com um pagamento diverso daquele estipulado anteriormente, nada a lei vai barrar a possibilidade do cumprimento da obrigação diversa, uma outra forma de cumprimento da obrigação. Não tem problema nenhum, mas a regra geral é que o credor não é obrigado a receber pagamento diverso do previamente estipulado, ok? Continuando a falar sobre o objeto do pagamento, eu queria que vocês vissem comigo o artigo 314. Olha o que fala o 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto obrigação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Para tudo, vamos por partes. Obrigação divisível. O que é uma obrigação divisível? Obrigação divisível é aquela que pode ser cumprida de forma fracionada. O cumprimento da obrigação pode ser feito em partes. Você pode cumprir um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco mês que vem e assim por diante. A obrigação divisível, ela pode ser cumprida de uma vez só. E ela pode ser cumprida de uma vez só mesmo, tendo essa característica de divisibilidade, uma vez que isso foi previamente contratado. Então vejam, o que importa para o Código Civil, independentemente até do tipo de obrigação em relação à sua classificação, é que não se pode mudar o que foi contratado, o que foi combinado anteriormente. O artigo 314, a gente consegue pensar em várias hipóteses para encaixar dentro do artigo
314. Se a gente tem uma obrigação divisível e não foi combinado que essa obrigação vai ser paga dessa forma, que ela vai ser paga à vista, o credor é obrigado a receber de forma dividida? Não. E o devedor é obrigado a pagar de forma completa em uma vez só, como se fosse indivisível, se antes previamente combinado de outra forma? Na verdade, não. Veja como o Código Civil bate na tecla de que a obrigação deve ser paga da forma como ela foi combinada. O princípio da identidade física da obrigação é colocado aqui como fundamento desses artigos. A identidade física é aquela que traz a natureza da obrigação como convencionado entre as partes, através da autonomia privada, a vontade das partes. Essa autonomia que foi dada aos particulares, tudo que foi combinado em relação àquelas partes deve ser mantido. Não pode ser obrigado nenhuma das partes a pagar de forma ou a receber de forma diferente. Continuando ainda aqui falando sobre o objeto do pagamento. O artigo 315 fala pra gente... Muito grande, peraí. O artigo 315 fala pra gente que é lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tô cega. Eu tenho um problema sério. Eu li o 316. Volta, galera, desculpa. Artigo 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente. No momento temos aqui corrente no nosso Brasil, querido, reais. As obrigações, elas são pagas em reais. Pode pagar em dólar? Poder, não pode. Poder, de acordo com a lei, não pode. Certo? Artigo 317 traz pra gente a possibilidade de revisão da obrigação. A revisão da obrigação, ela é extremamente bem vista pelo Código Civil, pelos fundamentos, né, que baseiam o nosso Código. Então, a gente tem aqui a possibilidade, quando tiver um caso, um caso que seja imprevisível e que tenha uma modificação muito grande em relação ao equilíbrio dessa obrigação. A gente chama essa possibilidade de revisional. Quantas vezes a gente fala assim, vamos entrar com uma ação revisional? Isso é o que a gente tenta, dentro da ação revisional, fazer com que as partes voltem a ter um equilíbrio dentro dessa obrigação. Quando uma das partes, por um fato extremamente imprevisível de acontecer, acaba por onerar por demais a sua obrigação em relação à obrigação da outra parte, essa obrigação tem que ser levada ao judiciário para que ela seja novamente equilibrada. Eu não posso deixar que, por um imprevisto, uma das partes tenha um ônus muito grande para o cumprimento desta obrigação. E é por isso que a teoria da imprevisão, assim chamada para explicar a possibilidade da revisão das obrigações, é extremamente discutida e a doutrina vê com muito bons olhos essa teoria. Por quê? Porque o objetivo dela é afastar qualquer tipo de injustiça que aconteça em relação às obrigações, para que não haja um disparate entre cada obrigação entre as partes. Quando a gente contrai uma obrigação, normalmente a gente está comprando uma coisa, por exemplo, por um preço justo. A gente está cobrando um serviço prestado por um preço adequado. Imagine que exista um imprevisto, imagine que exista no meio do caminho, aí, no cumprimento dessa obrigação, alguma situação que ninguém poderia prever, que acaba por desbalancear esse negócio jurídico. O artigo 317 diz pra gente que existe a possibilidade de fazer uma revisão para que o equilíbrio entre as partes, o equilíbrio entre das obrigações entre as partes seja reestabelecido. A teoria da imprevisão é bem interessante de estudar, porque eu acho que a gente se vê, a gente vê isso todo dia no nosso dia a dia. Quem tiver curiosidade, tem bastante coisa escrita. Flávio Tartucci escreve muito bem sobre o assunto.
Segunda coisa, quanto ao local de cumprimento, aonde que eu tenho que cumprir a obrigação? Muitas vezes a própria obrigação, o próprio contrato, o negócio jurídico estipulado já traz pra gente aonde que o solvens vai ter que fazer o cumprimento daquela obrigação. Mas às vezes isso não é colocado. O contrato, o negócio jurídico acaba por silenciar em relação ao local do cumprimento da obrigação. Por causa disso, existe uma classificação em relação ao local do cumprimento das obrigações. Obrigação quesível e obrigação portável. A obrigação quesível é aquela que vai ser cumprida no local de residência do devedor. A gente cumpre a obrigação aonde o devedor mora. Já por sua vez, a obrigação portável é aquela que é cumprida no local de moradia, na residência do credor, ou ainda no local de moradia de um terceiro, que pode ter sido até mesmo estipulado anteriormente, ok? Essa parte é facinho. Agora, em relação ao momento do cumprimento da obrigação. Toda essa parte de momento de cumprimento e até mesmo um local já foi matéria aqui das nossas aulas em relação à classificação. Mas, como a gente mudou completamente de assunto, passando agora para a teoria do pagamento, achei importante a gente dar uma revisada para você em casa não esquecer. A obrigação ela pode ser instantânea. Instantânea é aquela obrigação que deve ser cumprida no momento da assinatura. No momento que as partes contraem aquela obrigação, já deve ser feito o pagamento previsto no nosso artigo 311 do Código Civil. Ainda temos a obrigação de execução diferida. A obrigação de execução diferida é aquela que ela tem, as pessoas contraem uma obrigação e ela vai ser paga de uma vez só, mas ela vai ter um prazo para pagar. Não vai ser paga no momento da elaboração da obrigação. Por exemplo, eu fecho um contrato com você de compra e venda e dou um cheque para 30 dias. Essa é uma obrigação de execução diferida, porque eu vou pagar de uma vez só, mas com um certo prazo após quando essas pessoas contraíram a obrigação, após a assinatura do contrato, por exemplo, ok? Por fim, temos as obrigações de execução continuada. Famoso boleto Casas Bahia, não pode falar isso. Famoso boleto de loja. Paga a perder de vista 40 vezes, pega aquele carnê desse tamanho, leva para casa e vai pagando de forma contínua. Todo mês tem que cumprir aquela obrigação. Veja, é obrigado que a execução seja mês a mês, que o pagamento seja mês a mês, na verdade não. Pode ser estipulado da forma que a vontade, a autonomia das partes, assim quiserem. Posso pagar a cada 15 dias, posso ter uma obrigação a ser cumprida a cada 7 dias, a cada 10. Depende da obrigação e quem que está assinando esse negócio jurídico. Falando agora um pouquinho sobre a prova do pagamento. Como é que eu provo o pagamento? Veja, o pagamento, normalmente, ele é comprovado, se tiver algum problema, através de um recibo. O credor, o nosso ACIPINS, ele é obrigado a dar um recibo para dizer que sim, o solvens, o meu devedor, efetuou o pagamento daquela obrigação, cumpriu com aquela obrigação previamente estipulada. Certo? Isso é muito fácil da gente ver quando a gente estiver falando sobre uma obrigação instantânea, ou seja, aquela que o devedor cumpriu o que foi combinado no momento da assinatura, no momento que as partes contraem aquela obrigação. Aí é fácil. Agora me digam uma coisa. Como é que eu faço a prova de pagamento quando eu tiver uma obrigação de pagamento sucessivo, ou seja, aquela obrigação de execução continuada, que eu tenho que efetuar vários pagamentos, eu tenho que cumprir várias obrigações que vão se prolongando durante o tempo. Essa obrigação, se a gente tem o pagamento da última, imagine que você tem 10 parcelas para pagar. Se você pagou a 10ª, pense que você pagou todas as obrigações anteriores. Porém, isso tem possibilidade de ser provado ao contrário, ok? Quando a gente está frente a uma obrigação de execução continuada, o cumprimento da obrigação, se ela for mensal, vai acontecer mês a mês e você vai quitando uma obrigação por vez, ok? Não esqueçam disso.
Lugar do pagamento, falamos aqui se pode ser quesível ou portável, dependendo da onde esse pagamento vai ser cumprido. Se nada falar, vai ser sempre no domicílio do devedor. Se o contrato, se a obrigação silencia, em qual lugar deve ser cumprida a obrigação, de regra geral, no devedor. Porém, se tiver cumprido, se tiver prevista no contrato, se tiver prevista na obrigação, é onde vai ser, aonde foi feito esse combinado, aonde já foi combinado previamente em relação à obrigação. Acabar? Cansaram? Só mais um pouquinho. Tempo do pagamento. Quando que eu tenho que pagar? Acabamos de passar por uma classificação falando sobre obrigação instantânea, de execução diferida e de execução continuada. O tempo do pagamento vai ser estipulado dentro da obrigação. Se for instantânea no momento, se for de execução diferida em uma só vez com um prazo previamente estipulado, e se for de execução continuada, feito vários pagamentos, vários cumprimentos dentro do prazo estipulado entre as partes. Ok? O que é importante a gente falar aqui em relação ao tempo do pagamento é em relação ao vencimento antecipado. Abre aí, gente, o artigo 333. O 333 fala que ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado nesse código. O 333 traz hipóteses pra gente, onde o credor pode cobrar a dívida toda antecipadamente. Se a minha dívida vence no dia 30 de julho, quando que o credor vai poder fazer essa cobrança para que eu cumpra a obrigação de forma total, que eu quite essa obrigação completamente? E o 333 traz os incisos para a gente. Inciso primeiro, ele fala no caso de falência do devedor. Se o devedor faliu, eu posso cobrar já de forma antecipada a minha obrigação para evitar que eu tenha que me habilitar nos autos de falência de uma empresa, por exemplo. Ok? Esse é o objetivo, tentar antecipar o cumprimento daquela obrigação para que o credor não seja lesado com o não cumprimento, com o não pagamento da obrigação. E aí ele segue o 333 com mais dois incisos. Importante falar aqui que o 333 não possui rol taxativo. Eu coloquei aqui para vocês no slide, vocês conseguem ver que é um rol exemplificativo. Outras situações também vão ser possíveis de cobrança antecipada pelo nosso credor. Ok? Ainda, existe a possibilidade de a gente efetuar uma modificação no tempo de pagamento? Claro que sim. Por exemplo, através de confissão de dívida. A confissão da dívida dizendo eu devo, não nego e vou pagar numa outra oportunidade. Tudo isso convencionado entre as partes. A convenção das partes é extremamente importante dentro do direito civil, a gente sabe, em relação à autonomia privada. Também fundamento do nosso Código Civil. Gente, espero que vocês tenham entendido. Leiam os artigos que foram mencionados e aqueles que também não foram mencionados, mas fazem parte da matéria de hoje, para nas próximas aulas vocês já estarem craques nessa matéria, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até a próxima.